Este livro é um depoimento sobre a centralidade da questão nacional. No vídeo de hoje falaremos sobre o quinto movimento de Aldo Rebelo. Antes de tudo, pessoal, quero fazer um esclarecimento. Este canal ele é sobre cultura imaginária, folclore, literatura, história brasileiras. Não trata objetivamente de política. E apesar, pessoal, de tratar aqui de um livro escrito por um político já com uma longa carreira e que atualmente é candidato ao Senado, eu não quis fazer essa resenha para falar de política. Eu trato desse livro, O Quinto Movimento, Propostas para uma Construção Inacabada, porque nele o Aldo Rebelo esboça uma verdadeira teoria da história brasileira. Uma verdadeira interpretação da história brasileira, se podemos falar assim. E é por isso que eu acho que, independente da sua visão ideológica, da sua visão de mundo, do seu posicionamento, dele concordar ou não concordar com as teses defendidas pelo Aldo no decorrer de toda a sua vida, é fundamental que a gente tenha esse tipo de debate. Eu acredito sinceramente que toda pessoa disposta a concorrer a algum cargo público no Brasil, ela deveria obrigatoriamente ter uma visão acerca da história do Brasil. Conhecer a história do Brasil e interpretar a história do Brasil. Tentar, de alguma maneira, compreender o nosso passado. E eu não digo aqui que todo político deve escrever um livro, é óbvio que não. Mas pensar o seu próprio país deveria ser a obrigação de todo homem público. E nós sabemos que, infelizmente, não é assim. Então, vamos lá. No livro, o Aldo Rebelo concebe a história brasileira em 4 movimentos. Em 4 atos, como se fossem 4 atos de uma peça, digamos assim. E ele diz que para o Brasil alcançar a totalidade das suas possibilidades enquanto nação, é necessário que haja um quinto movimento. Por isso, o título do livro. Quando ele fala o quinto movimento, não é um movimento político de massa, digamos assim, como sendo um movimento partidário, como um movimento comunista, um movimento, sei lá, LGBT, movimento negro, algo assim. Não. O quinto movimento seria um quinto passo a ser dado na nossa história. Daí que, em mais da metade do livro, o Aldo discorre sobre como se daria esse quinto movimento em diversas áreas, como educação, meio ambiente, agricultura, cultura, identidade nacional, Amazônia mais especificamente, a questão indígena, o papel das forças armadas, ciência, tecnologia e inovação, ou seja, um apanhado geral assim, de diversas áreas onde esse quinto movimento se daria. Mas antes de falar do quinto, vamos falar dos outros 4. O Aldo diz que o primeiro movimento da construção da nação brasileira foi a formação da nossa base física. Por isso se estende desde o descobrimento, lá em 1500, até o Tratado de Madrid, de 1750, que é o tratado onde as nossas fronteiras elas estão muito bem definidas, muito semelhantes, com pouquíssimas variações daquilo que é o Brasil hoje. E nesse primeiro movimento, ele enfatiza bastante a figura e o papel do bandeirante, como um vocacionado a expandir fronteiras. Dado o primeiro movimento, nós vamos para o segundo movimento, que ele chama de Epopeia da Independência, e vai de 1750 até o ano da nossa independência, 1822. E ele destaca várias figuras, como por exemplo Tiradentes, Dom Pedro I e o grande José Bonifácio, enfatizando bastante o papel que José Bonifácio teve nesse momento crucial da nossa história. O terceiro movimento ele compreende toda a nossa era monárquica, de 1822 até 1888, data da abolição da escravidão. E ele diz que esse terceiro movimento foi a consolidação da independência. E aqui ele também novamente debate algumas figuras, como por exemplo, Dom Pedro II. Vamos então para o quarto e último movimento, que pega boa parte aí da nossa era republicana.
Ele destaca bastante a figura de Deodoro da Fonseca, de Floriano Peixoto e, acima de todas, de Getúlio Vargas. E mostra como a Revolução de 1930 ela foi crucial para essa construção daquilo que o Brasil é hoje. E eu acho muito interessante que, ao tratar de 1930, ele sempre destaca duas figuras. Getúlio Vargas, como é de praxe, mas também Góes Monteiro, que teve um grande papel ali na condução do acontecimento e também na gerência de todo aquele que foi a Era Vargas, de 30 a 45. Pois bem, esses são os 4 movimentos. E o quinto seria o quê? Como o próprio título já diz, o Brasil, ao ver do Aldo, é uma construção inacabada. Ou seja, as forças envolvidas no quarto movimento se esgotaram e agora é necessário que haja uma nova junção de forças para que o Brasil, enquanto nação, dê esse quinto passo. Uma tese central muito cara ao Aldo é que em todos os momentos em que foi necessário que o Brasil se organizasse enquanto coletividade nacional por um objetivo comum, houve a união de forças heterogêneas. Ele cita exemplos. Nós temos a expulsão dos holandeses do Brasil, que agregou elementos sociais que em si eram muito distintos. Latifundiários, escravistas, açucareiros e índios, e escravos, negros. Ou seja, juntou ali uma série de forças heterogêneas que se uniram num objetivo comum, expulsar os holandeses. Nós temos, ele cita aqui, a época da independência, por exemplo. Para a independência do Brasil, se juntaram ali uma série também de forças completamente distintas. Nós tínhamos ali latifundiários, escravocratas, nós tínhamos republicanos, nós tínhamos a Igreja Católica, nós tínhamos a maçonaria, todos unidos ali com um objetivo comum, que era a independência. O mesmo se deu na Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder. E o Aldo explica o seguinte, na página 177. As forças são heterogêneas porque o país é heterogêneo. Desigual, desajustado, desequilibrado e reivindica composições políticas, sociais, ideológicas aptas a reunir as energias necessárias para romper as cadeias do atraso. Atraso econômico, atraso social, atraso científico, atraso tecnológico, atrasos que amarram a criatividade e o progresso da nação. O Aldo propõe que com esse quinto movimento se unam as forças heterogêneas mais uma vez para que o Brasil possa alcançar a sua plenitude, acabar essa construção que foi começada, mas que parou no tempo. Mas uma pergunta que a gente tem que fazer é: por que é necessário um quinto movimento? Por que o quarto movimento não bastou? E o Aldo localiza essa infeliz virada no momento da redemocratização do Brasil após a Quinta República, após o regime militar. Na página 166, num capítulo que trata especificamente de educação, o Aldo esboça muito bem essa tese. Ele diz: a redemocratização do país trouxe enormes benefícios para a sociedade brasileira, mas falta sensibilidade e coragem para reconhecer e abordar os efeitos colaterais indesejáveis da incompreensão do que seja verdadeiramente uma democracia. Liberais, conservadores e progressistas que lideraram o processo de redemocratização confundiram 3 categorias históricas e jurídicas: governo, Estado e nação. E na confusão, ao prevenir a sociedade contra fenômenos autoritários, como o regime militar, terminaram por fragilizar o próprio Estado Nacional e golpear a ideia e o conceito de nação por associarem equivocadamente Estado e nação a governo militar. Ou seja, pessoal, com tudo isso, o Aldo ele quer dizer o seguinte: o Estado precisa se reempoderar. O Estado precisa voltar a agir. Porque o Estado, ao seu ver, é o instrumento pelo qual a nação há de se realizar. Para além de concordar e discordar, eu acredito que se trata de um livro muito necessário, porque o Aldo ele pensa o Brasil a partir da sua história, enxergando na história potencialidades para o futuro. Então, à luz da história, o Aldo ele identifica
o problema que se deu no Brasil, o porquê de o Brasil ter parado de se desenvolver. Isso é uma coisa que qualquer um percebe. E a partir desse diagnóstico, ele traça objetivos a serem cumpridos. Propostas concretas, que é algo que falta muito no debate político de hoje. E só para concluir, ele não tem medo de ser polêmico. Por exemplo, ele critica muito a forma como a mídia, localizada nos grandes centros urbanos, enxerga a população rural, a população do grande interior, dos grandes sertões brasileiros. E a forma como essa visão acaba enviesando muito a nossa política. Ele critica muito a atuação de algumas ONGs que, sob o pretexto de cuidar da população indígena, acabam buscando, seguindo interesses estrangeiros, acabam buscando dividir o povo brasileiro. E nisso ele prega uma maior integração do indígena ao restante do Brasil, para que o indígena possa gozar também daquilo que é positivo em termos de infraestrutura, de saneamento básico, de saúde e de educação, direitos humanos. Outra questão polêmica é a crítica que ele faz aos movimentos que ele chama de identitários, dizendo que esses movimentos trazem em seu bojo ideologias externas que visam também dividir o nosso povo e também corromper aquilo que é a nossa identidade nacional, atacando um dos pontos centrais dela, que é a miscigenação. Enfim, pessoal, o livro é um verdadeiro libelo de nacionalismo. Um nacionalismo saudável, democrático. E que por isso mesmo vale a pena ser lido e debatido. Existe um canal aqui no YouTube chamado Quinto Movimento Aldo Rebelo, em que eles publicam uma série de vídeos do Aldo, onde ele trata dos mais variados temas. Alguns vídeos curtinhos, algumas montagens, alguns recortes. Então é um canal muito interessante, sobretudo para a gente poder fazer esse tipo de debate. E para você que chegou até o final desse vídeo discordando de tudo que eu falei, que o Aldo traz no livro, eu digo, ainda assim vale a pena ler. Mesmo que você discorde, e mesmo que você discorde com bons argumentos, porque a questão aqui é debater. Debater a nossa história, debater a nossa cultura, debater aquilo que é a nossa identidade. Agora, como é de praxe, em 99% dos canais aqui do YouTube, eu digo, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê um joinha, comente, compartilhe e vamos debater o Brasil. Eu não falei nesse vídeo, sei lá, nem 10% daquelas são as propostas do Aldo. Por isso vale a pena ler, vale a pena conhecer, vale a pena ouvir todos aqueles que querem debater o Brasil, independente da sua visão ideológica. Um abraço, pessoal, até a próxima.